saudar com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui convosco hoje para continuar a dar seguimento ao nosso estudo no livro de Abacuque, o profeta Abacuque. E hoje, com o texto do capítulo 1, verso 12, ao capítulo 2, verso 1, eu queria pensar convosco sobre o tema Deus e o problema do mal. Deus e o problema do mal. Para você que tem uma Bíblia aberta, abra aí no livro de Abacuque, a partir do verso 12 até o capítulo 2, verso 1. Leiamos. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua vida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Só até aqui. Vamos orar, pedindo ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações e a nossa mente. Senhor Deus, graças te dou pela tua graça e pela tua misericórdia e pelo privilégio de estarmos aqui juntos, com a tua palavra aberta nas nossas mãos, dispostos a perceber e entender mais dos teus mistérios, da tua verdade. Abre, Senhor, o nosso coração e ilumina, Senhor, a nossa mente, através da ação poderosa do teu Santo Espírito. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém e glória a Deus. Deus e o problema do mal. Meus amigos e meus irmãos, este é um assunto que tem sido transversal entre os povos de todas as épocas, todas as nações e de todas as religiões. Não é a primeira vez que eu ouço dizer se Deus é Deus, se Deus é bom, se Deus é justo, então porquê o mal? Qual é o objetivo do mal perante Deus, ou de Deus perante o mal? Se Deus é bom e é justo, porquê é que deixa acontecer tanta calamidade, tanta desgraça, tanta morte, tanta ruína? Se Deus é bom e é justo, porquê é que não acaba logo com isso? Meu querido, hoje queria pensar convosco para tentar perceber, em função do profeta Abacuque, daquilo que ele passou, da crise que ele estava passando, tentar perceber este tão complexo e misterioso assunto. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no contexto da narrativa que o profeta estava vivendo uma época de grande decadência espiritual e moral na sua nação, na nação de Israel. Nós sabemos pela história e pelas crónicas e livros dos reis que a nação do Reino do Norte, a nação de Israel estava dividida entre o Norte e o Sul, 10 tribos a Norte, 2 tribos a Sul, Judá e Benjamim. A Norte tinha a capital de Samaria, a Sul tinha a capital em Jerusalém e era-se chamada a nação de Judá, a maior tribo. Mas a nação do Norte, o Reino do Norte, já tinha sido levado em cativeiro pelo povo babilónico, pelo rei Nabucodonosor.
E agora o reino do sul estava prestes a ser invadido pelo reino da Síria, o rei Dário, e para ser levado também em cativeiro. E a história nos mostra que tanto o reino do norte como o reino do sul foram totalmente devastados. Tal era a impetuosidade daqueles povos, a malvadez daqueles povos. Mas vemos também pela Bíblia que foi o próprio Deus que se apoderou, se assim possamos falar, desses povos e os usou, os utilizou para castigar, para disciplinar o seu povo. Porquê? Porque o povo estava em decadência espiritual, o povo estava em decadência moral, o povo estava em idolatria, só pensava nele próprio, estava contra todas as leis que Deus tinha instituído através do profeta Moisés. E aí Deus cansou de avisar aquele povo e instituiu cativeiros para aquele povo. Agora chegava o reino do sul, chegava Judá, e Abacuque encontra-se no meio desta situação, tal qual e exatamente igual a Jeremias. Jeremias chorava nas ruas de Jerusalém por causa daquilo que Deus disse que iria acontecer. Abacuque está em crise, Abacuque está numa grande crise, e o próprio Deus mostra a Abacuque o que é que vai fazer com o reino, com Judá, com o reino do sul. Eu tinha falado que a nação do reino do norte tinha sido levado pelo Babilônia, mas não foi pelo rei da Síria. A ameaça de invasão, a ameaça de destruição pairava através das palavras de Deus sobre o reino do sul, sobre Judá. Exatamente pelo mesmo motivo espiritual, exatamente pelo mesmo motivo moral do que o reino do norte. O desprezo espiritual, a apostasia, o desleixo pelo culto de Deus, o desleixo pelas coisas de Deus, faz com que Deus tome esta atitude. E aqui Abacuque se sensibiliza. Abacuque percebe que a nação de Judá não está bem, percebe as intenções de Deus, mas ele ora em agonia para que Deus faça alguma coisa em relação ao coração do povo de Judá. Era essa a intuição, era essa a atitude, era essa a expectativa do profeta. Era que Deus fizesse alguma coisa em relação ao coração do povo. Que Deus puxasse, como já tinha feito outrora, puxasse o povo ao seu culto, puxasse o povo à sua intimidade. Mas, para que nós percebamos o que é que estamos aqui a estudar, a maior angústia de Abacuque não era, ainda assim, por causa do povo de Judá. A maior angústia se prendia porque ele estava habituado a falar com Deus. Percebe-se bem no texto que Abacuque tinha intimidade com Deus. Deus falava com Abacuque, Deus respondia a Abacuque, e agora não. Agora Abacuque está mergulhado num imenso silêncio da parte de Deus. Abacuque não vê resposta de Deus face às suas angústias, às suas orações. O que Abacuque estava esperando era um avivamento espiritual, à semelhança de outros tempos. Mas o que Abacuque não sabia, ou que vai perceber mais tarde, é que Deus tinha outros planos. Não era avivamento espiritual que Deus ia promover no seio daquele povo. E a resposta de Deus fere as expectativas do profeta. Se nós vimos aí do verso 5 ao verso 11, isto feriu o coração do profeta. Não era isto que o profeta queria. Deus estava levantando os caldeus contra Judá. E este é o sermão, o tema central do sermão. E o tema central do sermão prende-se neste ponto. Porque é que Deus permite o mal? Sendo Deus, bom, justo, misericordioso, gracioso, com todos os seus atributos, que nós conhecemos e apreciamos e buscamos, porque é que Ele permite o mal?
Porque é que Deus usa o mal para cumprir os seus propósitos e os seus planos? E eu queria dividir este texto por alguns pontos. E o primeiro ponto é que Abacuque reflete sobre os atributos de Deus, e está aí no verso 12. Ele diz que tu és desde a eternidade. Tu és o Senhor com letra maiúscula, o Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus eterno. Que Ele é Deus do profeta, é o seu Deus, é santo. O Senhor executa juízo. O Senhor é uma rocha. O Senhor fundou os povos. Ele reflete sobre os atributos de Deus e ele aí analisa que o poder humano é absolutamente transitório. Está aí no verso 11. Ele chama de Deus a rocha. A rocha, no seio do povo judaico, tinha uma grande conotação. Rocha quer dizer que é imutável. Você pega numa rocha, você pode ir quebrar, mas ela nunca deixa de ser rocha. Ela é sempre rocha. Mesmo perante o fogo, ela continua sendo rocha. A rocha é imutável. Veja o que é que Moisés fala ao povo em Deuteronômio 32, diz: eis a rocha, eis o Deus imutável. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e é reto. Isto é o que Abacuque estava refletindo sobre Deus. Que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é reto, que as suas obras são perfeitas. Por isso é que Ele aí, no verso 12, Ele chama o Deus de rocha, ó rocha minha. Deus é eterno e imutável para com o seu povo, é o que resume o verso 12. Mas a primeira questão é que, ó Senhor, quando ele diz aí no verso 12, ó Senhor meu Deus, este Senhor é o Deus Yahweh, é o Deus Criador dos céus, da terra e do mar, é o Deus sobre todos os deuses, é o Deus dos céus, é o soberano Senhor, é o Deus principalmente, é o Deus da aliança. Quando Moisés perguntou a Deus, então eu vou, mas quando me perguntarem por quem eu vou, o que é que eu respondo? E ele diz que o eu sou te enviou. O eu sou é o Yahweh, é o nome de Deus. Mas em segundo lugar, meu Deus, quer dizer que é o Deus da nação de Judá. Quando ele puxa Deus para si, meu Deus, tu és o Deus de Judá. Aqui tem a conotação da intimidade com Deus, com a nação de Israel. Israel era o povo escolhido de Deus. Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Israel. Mas em terceiro lugar, no verso 12, na reflexão do profeta, é que ele vai aí dizer ó meu santo. Ou seja, era a santidade de Deus em contraste com os deuses pagãos, os deuses dessas nações, da Assíria, da Babilônia, do Egito. Abacuque se firma, e isto eu preciso que você entenda, Abacuque, face à sua crise e face ao problema do mal, à existência do mal, Abacuque se firma no pacto que Deus fez com Abraão. Ele sabia, que ele diz aí, não morreremos. Porquê que ele diz não morreremos? Se Deus estava enviando uma nação para destruir a nação de Judá, o reino do sul, como é que Abacuque percebe que não ia morrer? Por causa do pacto de Abraão. Porque Deus disse a Abraão, de ti farei uma grande nação. De ti as nações serão sobre todas as nações e governarão as nações. Portanto, Abacuque, embora estivesse em crise existencial, em crise espiritual, mas ele sabia, bom, Deus é justo, é santo, é fiel, Deus é a rocha, é imutável, Ele vai cumprir o seu plano, vai enviar estas nações, porque Ele mesmo está dizendo, mas nós não vamos ser dizimados. O que é que Abacuque está fazendo? Será que Abacuque está tolo? Ele endoideceu com a crise, ele entrou em depressão?
Não, o que Abacuque está é, em vez de se focar na crise que ele estava olhando e que Deus estava mostrando, ele se foca em Deus. Ele se foca no Deus da aliança abraâmica. E por causa disto ele tira duas conclusões. Primeiro, eu já falei, não morreremos por causa do pacto da aliança abraâmica, por causa daquilo que Deus disse a Abraão. O que Abacuque está dizendo é que, apesar do cativeiro, não é este o fim do povo de Deus. Haverá ainda um remanescente por causa da aliança, por causa do pacto. Mas, em segundo lugar, ele diz que para executar juízo puseste aquele povo para servir disciplina. O que é que o Abacuque está dizendo? É exatamente como um pai disciplina o filho. O pai nunca disciplina o filho com coisinhas boas, embora seja duro, mas com amor, mas ele disciplina o filho sempre com aquilo que o filho não gosta. Já pensou? Então o que se passa aqui com Abacuque é a mesma coisa que se passa em casa entre um pai e um filho. O pai disciplina o filho com aquilo que o filho não gosta. Deus estava disciplinando o povo com aquilo que o povo não gostava, e principalmente o profeta. E estas duas conclusões, de que haverá um remanescente e a disciplina é exatamente igual a um pai com um filho, elas nos podem trazer descanso e paz ao nosso coração, ao coração daquele povo e ao nosso coração. Este é o propósito deste sermão, é trazer-nos paz e descanso ao coração. Faça a disciplina, no meio da disciplina, no meio do deserto, no meio dos acontecimentos que não nos agradam. Existe amor da parte de Deus, existe um cuidado da parte de Deus. É Deus trabalhando no coração do seu povo para o disciplinar. Mas o segundo ponto, está aí dos versos 13 ao 17, é que faça isto que Abacuque estava percebendo. Existe uma pergunta: como é que Deus pode utilizar um povo ímpio para disciplinar um povo justo? Qual é a relação disto? Por outras palavras, não seria melhor Deus pegar em alguns santos, nos pastores, nos profetas, nos líderes, nos sacerdotes, para disciplinar o seu próprio povo? Era necessário buscar um povo, ainda por cima um povo ímpio, bárbaro, cruel, impetuoso. Aí do verso 3 ao 17, alguns pontos que eu queria salientar. Abacuque fala aí no verso 19, verso 19, não é verso 19, é verso 13. Tu és tão puro de olhos. O profeta está aqui reconhecendo a santidade de Deus. Ele é puro de olhos. Quando o Apocalipse fala em que Jesus tinha olhos de fogo ou chamas nos olhos, isto reflete para a sua santidade, para a sua pureza. E o que o profeta está aqui falando, ele está reconhecendo a pureza de olhos, a santidade de Deus, mas ainda assim não reconhece os métodos de Deus, porque ele vai continuando dizendo que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois tu eras. Ou seja, não era mais fácil Deus acabar logo com o mal e disciplinar o povo de Deus de uma outra forma, mais compreensível, mais à luz da nossa sabedoria, mais à luz da nossa mente? Até porque Judá era muito mais justo, embora com os seus pecados, embora com as suas iniquidades, os seus desvios, as suas fragilidades. Judá era muito mais justo que os caldeus. Como é que o Deus, o Santo, o extremo da santidade, vai tolerar e ainda por cima utilizar os caldeus para disciplinar um povo que é justo? A segunda reflexão que o Abacuque faz é que, perante a passividade de Deus, Judá já estava indefeso. A partir do verso 14 e 15,
ele vai apresentar Judá como os peixes do mar, os peixes indefesos que estão à mercê dos pescadores cruéis que lançam as suas redes, lançam as suas varredoras, ou seja, o arrasto, e trazem na rede tudo aquilo que lá cai. Judá estava indefeso perante os caldeus. E a pergunta é: como é que pode um perverso dominar outros homens? Como é que Deus permite essas coisas? Tudo anda em redor em torno do mal. E aqui está Deus. O olhar é contemplar o mal e muitas vezes a usar o mal. E essa é a nossa indignação, se assim posso falar. E em terceiro lugar, parece que com o silêncio de Deus estava a dar aso, Deus estava a permitir que o Deus pagão se fortalecesse. Porque no final de contas aquele povo conhecia, todos os povos ao redor de Israel conheciam o Deus de Israel. Veja lá a história da prostituta Raab, e ela disse que já sabia que o Deus de Israel vinha aí. Não era o povo, ela já sabia que o Deus de Israel vinha com esse povo. Portanto, todos os povos conheciam o Deus de Israel. Quando Deus permite que os caldeus avancem sobre Judá, quase que parece que estava-se rendendo. Bom, o Deus dos caldeus é maior do que eu. Parece que estava acontecendo isso, e está aí no verso 16. Parece que a idolatria aparentemente iria vencer. E isto, ao longo dos tempos, nós pensamos assim: onde é que está a vitória de Cristo na cruz? Parece que a vitória de Cristo não tem substância. Porque, afinal das contas, tudo caminha mais mal do que estava. E amanhã vai estar mais mal do que hoje. E depois da amanhã, e assim sucessivamente. Isto tem um ascendente maléfico até à volta de Cristo. E só aí é que nós vamos ver a vitória definitiva e real de Cristo. Nós hoje, os cristãos, meus amados, nós parece que estamos anestesiados, estamos adormecidos com esta crescente do mal. Muitas vezes a nossa fé está tão fervente que nós colocamos Deus acima de tudo. Mas outras vezes, quando a nossa fé está mais fraca, nós começamos dizendo: onde está Deus? Qual é o propósito de Deus que eu não entendo? Por isso a pergunta é, ainda no verso 16, até quando Deus vai permitir todas essas coisas? E no verso 7 ele diz: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede? Quer dizer que o profeta está falando: acaso Deus vai permitir sempre essas coisas? O mal sobre o povo de Deus, o mal sobre a igreja, o mal sobre o justo. Esta é uma oração sincera. Não pense que Abacuque estava contendendo com Deus. Não, Abacuque estava colocando as coisas no seu devido lugar. E eu desafio a você, quando orar a Deus, coloque as coisas no seu devido lugar. Seja sincero na sua oração. Se houver aí alguma semelhança à crítica, não é bem crítica. Quando nós temos intimidade com Deus, nós podemos, não é contender, mas falar com Deus de uma outra forma. Deus permite essas coisas. A Bíblia está recheada desses exemplos. Deus permite que nós questionemos, que nós perguntemos. Deus permite que nós alarguemos os horizontes e tentemos perceber. E quando assim é, Deus vai dando as coisas. Deus vai dando entendimento. Deus vai nos dando mais para que nós possamos entender mais o que se passa ao nosso redor. Perante tudo isto, eu gostava de fazer 3 perguntas para você pensarem no seu lugar. Como é que você se coloca face às injustiças do mundo?
Perante essa conclusão, como é que você reage quando Deus não lhe responde? E quando a resposta é contrária àquilo que você quer, à sua expectativa, como é que você reage perante Deus? Você agradece-lhe ou você o critica? O que eu estou falando não é nada de que eu não tenha já visto, de variedíssimas formas, inclusivamente da minha parte. Quantas vezes eu já não critiquei Deus porque não percebia o seu plano? Quantas vezes eu já critiquei Deus porque eu não percebia o que é que estava a passar na minha vida? Exatamente como o salmista, o Asaf, ele disse: por um pouquinho os meus pés não resvalaram. Porque eu estava cansado, eu orando e não passando da cepa torta, como se diz de cá, e os outros fazendo aquilo que queriam e parece que cada vez eram mais prósperos. Estas questões vêm ao coração dos crentes. Isto é legítimo do cristão pensar. E nós devemos pensar. Porque quanto mais pensarmos nestas coisas, mais engrandecemos o nome de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, e mais nos podemos colocar nos nossos próprios lugares, nas nossas posições. E o terceiro e último ponto é a decisão de Abacuque, e ele está aí no capítulo 2, verso 1, que ele decide pôr-se na torre da vigia. Porque é que ele se decide colocar na torre? Qual é a conotação disto? Qual é a correlação destas coisas? Ele vê a situação de Judá, ele ouve a resposta de Deus, ele não se agrada da resposta de Deus e agora parece que ele vai amuado para cima de uma torre. Mas não é o amuo que o leva. Não é o desânimo que o leva, embora ele tivesse razões para estar amuado, embora ele tivesse razões para estar desanimado, ele decide apenas aguardar. À semelhança, eu quando refere a torre de vigia, nós temos que pensar naquele tempo. Hoje não há torres de vigia, ou se houver, há muito poucas torres de vigia. Mas a torre de vigia, o vigia subia na torre e descansava ali, olhando, colocando os seus olhos no horizonte. E ali tinha duas coisas que o vigia tinha que analisar. Primeiro era quem vinha, se vinha trazendo boas novas, se vinha trazendo notícias, ou se vinha em ataque. E ali da torre do vigia, o vigia percebia de que situação é que quem se aproximava trazia. Se trazia boas novas, se era o carteiro, ou se vinha atacar, se vinha para destruir, para destabilizar. Portanto, à semelhança do vigia com os olhos no horizonte, assim se o colocou Abacuque, ou seja, ele vai vigiar, ele vai estar atento. Atento a quê? Para ver aquilo que virá do horizonte da parte de Deus. O que ele está aqui dizendo, meus queridos, é que ele decide aguardar o tempo de Deus com tranquilidade. Ou seja, por outras palavras, ele decide dar o espaço que é devido a Deus. Ele decide baixar os braços e dizer: Deus, Tu és Deus, Tu és o Criador, Tu és o Soberano, tudo está no Teu controle, tudo está... Não existe destino, não existe acaso, existe apenas a Tua vontade, então eu vou esperar aquilo que for da Tua parte, eu vou esperar e vou ver. O que é que podemos responder a esta crise de Abacuque, a esta teodiceia, ou seja, o mal versus Deus, ou Deus em relação ao mal? Existem algumas respostas, mas eu quero deixar apenas algumas. Primeiro, Deus não é o autor do mal. Embora isso pareça e venha muitas vezes à nossa mente, Deus não é o autor do mal. O mal está no mundo por vontade e determinação de Deus, mas, apesar disso, Deus não é o autor do mal. O mal foi
a causa do mal foi a escolha feita por anjos e por o homem. Lá atrás com Lúcifer e um terço dos anjos, e depois mais tarde no Éden, através de Adão e de Eva. Foi a escolha de anjos e a escolha do homem que permitiu o aparecimento ou o acontecimento do mal. Se nós lermos aí em Isaías 45:7, olha o que o profeta diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Parece que foi ele que criou o mal, segundo a narrativa do profeta, mas não foi Deus que criou o mal, apenas Deus permitiu que o mal continuasse a existir. Imagine, se quando Adão e Eva pecou, se Deus destruísse Adão e Eva e destruísse a terra, então Deus acabaria com o mal. Mas como foi responsabilidade humana, Deus permite que, por causa dessa responsabilidade, o mal continue existindo no mundo, por várias razões que nós já falámos: corrigir, castigar, acabar com o pecado. E esse é o nosso terceiro ponto. Deus permite que o mal aconteça para mostrar o pecado do homem, para castigar os ímpios, para corrigir o seu povo, os seus filhos, e por último, acabar com o pecado. Deus vai acabar com o pecado, com o próprio mal do pecado. Isso nós vemos lá em Apocalipse, no último dia. Entenda algo muito importante, e eu estou caminhando para o final deste sermão. A história da redenção caminha a passos largos para o seu final. Não tenha dúvidas que até aos novos céus, até ao último dia, até à nossa reunião com Cristo nas nuvens, nos céus, muitas e maiores calamidades acontecerão. Não é isto que está passando, que você vê aí nos noticiários da televisão. Não é isso. Isso não é o fim. Não pense nisso. Não é a pandemia que é o fim. Não é o Afeganistão que é o fim. Não pense nisso. Porque maiores calamidades virão ainda. Não sei se daqui a uma hora, se daqui a um minuto Cristo virá, mas também não sei se é daqui a um mês, daqui a 10 ou 100 anos, ou 1000. O que eu sei é que quanto mais nós vivemos, maiores e com mais intensidade estas calamidades acontecerão. O final, a resposta final de Deus em relação a esta teodiceia, a esta pergunta que o cristão, o justo e o injusto faz, o Deus e o problema do mal, a resposta só virá no juízo final, quando Ele, por fim, julgar os vivos e os mortos, condenar os ímpios e chamar para si os justos. Então, o que é que nós podemos aprender com este texto que nós abordarmos hoje no livro de Abacuque? Abacuque, capítulo 1, dos versos 12 ao capítulo 2, verso 1. O que é que podemos aprender? Alguns pontos. Em primeiro lugar, fica claro que Deus é absoluto, é o Senhor absoluto entre as nações. Ele é o Senhor de Israel, Ele é Senhor dos assírios, Ele é Senhor dos babilónicos, Ele é Senhor sobre toda a terra, sobre todo o povo, nação, língua, raça, etnia, religião, enfim, tudo aquilo que você possa pensar. O profeta Isaías diz no capítulo 45, verso 5: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheças. Verso 6. Para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente do sol, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor. Esta palavra Senhor aqui está completamente em maiúsculas. Quer dizer, eu sou o Yahweh, ou o Javé, e não há outro. Deus levanta e usa, olhe bem o que eu vou dizer. E isto serve de resposta para muitos super espirituais, porque eu sou o ungido, eu sou o escolhido. Você é, se Deus quiser.
E até aquele irmãozinho que está lá no fundo da igreja, quietinho, sossegadinho, ele pode ser levantado por Deus e fazer muitas e melhores obras do que aquilo que você alguma vez pensou em fazer. Porque é Deus que usa quem quer, utiliza quem quer, e de acordo somente com os seus planos. Entenda isto, por favor. Seja humilde perante a face de Deus. Deixe-se utilizar por Deus, não nas coisas grandes, porque muitas vezes... Aqui há uns dias estava numa igreja, estava num culto e alguém me trouxe uma garrafinha de água. Eu estava com sede, mas eu não pedi água. Mas Deus utilizou essa pessoa para fazer esse trabalho. Entende? É preciso estar atento e perceber quando é a mão de Deus trabalhando. Conforme eu estou falando nisto, poderia falar em N situações. Não é por facto de ser pastor, ser o reverendo, ser o conferencista, não. Isso não tem nada a ver, porque Deus usa, Ele é soberano sobre as nações. E quando eu falo nações, eu falo em todos, os justos e injustos. Mas ainda assim, Deus não pode ser responsabilizado pelo mal causado por os povos. Ele é soberano, mas Ele não é responsável pelas atitudes. E chama outra vez a nós a doutrina da soberania de Deus versus a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem tem responsabilidade. E Deus não pode ser responsabilizado pelo mal que o homem opera, muitas vezes sendo da parte de Deus. Aqui, conforme nós estudamos, Deus estava utilizando o povo, os caldeus, para destruir Judá, para disciplinar Judá. Mas Deus não era responsável pelas atitudes dos caldeus, entende? Mas Ele era soberano. E nem os povos podem ser isentados pelo mal causado enquanto utilizados por Deus. Veja aí no verso 11, capítulo 1, verso 11, que ele diz: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles fazem-se culpados porque é pecado do mal causado, embora eles não tenham nada a ver com isso. O segundo ponto daquilo que nós podemos aprender é que por vezes Deus usa ímpios para disciplinar os crentes. Ah, pastor, isso é um sacrilégio. Pois é um sacrilégio porque você não estuda a sua Bíblia. Deus utiliza ímpios para disciplinar os crentes, para chamar a atenção. Mas Deus não faz isso para destruir os crentes, para destruir o seu povo. Antes, Deus faz isso para edificação, para ensinamento, para correção. Entenda isso, por favor. Mas em terceiro lugar, o que é que nós podemos aprender? E esta já na parte final do nosso sermão. É que devemos aprender com o profeta. O quê? Como proceder diante das crises. Como é que eu devo me posicionar diante de uma crise? Vou abandonar tudo, vou chorar, vou berrar, vou amoar, vou lançar tudo para trás das costas, vou viver a minha vida à minha maneira. É isso? Não, o profeta nos ensina completamente ao contrário. Primeiro nós devemos refletir quem é Deus. Você sabe quem é Deus. Você tem uma Bíblia nas suas mãos que revela quem Deus é. Então reflita sobre isso. Quanto mais você refletir sobre quem é Deus, melhor você fica. Embora a crise possa ser, e eu acredito que sim, a crise possa ser dura, complexa, complicada, insuportável. Segundo, você deve refletir sobre o pacto firmado por ambas as partes. O pacto firmado por Deus e pelo povo. O primeiro pacto, o pacto abraâmico, e agora o pacto que nós estamos debaixo, o pacto da nova aliança, a aliança eterna firmada sobre o sangue de Cristo. Você deve refletir sobre isso. Esse pacto foi firmado entre o sangue e nós. As nossas angústias, em terceiro lugar, elas devem ser levadas a Deus em clamor e oração. Não se armem super espiritual, não se armem super justiceiro. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus e Ele descansará o vosso coração. Em clamor, em oração.
Em quarto e último lugar, faça como Abacuque. Não subir a uma torre, mas aguarde pacificamente, serenamente, tranquilamente a resposta de Deus. Ela pode tardar, mas ela virá. Pode não vir da maneira como você quer. Pode não vir da maneira que mais o agrada. Aquilo que você gostaria de ouvir. Não, Deus é justiceiro, é justo. Ele vai imputar justiça sobre aqueles que me estão fazendo mal. Possivelmente não é isso que vai acontecer. Mas você deve aguardar pacificamente e serenamente, com os olhos colocados no horizonte, como um vigia aguarda algo que venha de lá do horizonte. Suba à sua torre. Esta foi a atitude do profeta perante uma das maiores crises que assolou a nação do povo de Deus. Esta tem que ser a sua atitude, a nossa atitude perante as crises e perante o que está acontecendo. Eu sei que pode parecer duro este sermão, mas quando você começar a digerir, e eu convido a ir ao meu canal do YouTube, veja lá em Reverendo João Nuno Gomes, faça a subscrição do canal, você vai tendo lá mais matéria, e quanto mais você digerir, mais capaz você vai ser de dizer: subirei à torre e aguardarei a resposta do meu Deus. Amém. Essa é a minha expectativa, esse é aquilo que eu mais desejo que aconteça na sua vida. Que Deus seja gracioso e misericordioso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e o seu ministério. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.